Desde os primórdios, os seres humanos vivem em grupo, formam famílias, que é o elemento natural e fundamental da sociedade. Cada casal tem a sua história, como por exemplo a desses dois casais com os quais fizemos as entrevistas. Se apresentem. Sou o Fernando. Eu sou a Lúcia. Como vocês se conheceram? Pela internet. Pelo site do UOL, né? Do UOL. Sala de bate-papo. Que bacana. E ele queria conversar comigo, eu não queria conversar com ele. Enrolou bastante. Mas deu certo. Sim, isso é bom. Há quanto tempo vocês estão juntos? Uns 10 anos, né? Em Ano que vem. fevereiro fazem 10 anos. De namoro, noivado e casamento. Alguém foi contra o casamento de vocês? Não. Vocês tiveram apoio das famílias para se casar? Sim. E o que é um casamento na visão de vocês dois? Cumplicidade, né? Cumplicidade, respeito, carinho e paciência. Bastante paciência. Muito obrigada pela entrevista de vocês. Eu me chamo Nara Lúcia da Silva Vieira Nunes. E eu me chamo José Carlos Nunes. Como vocês se conheceram? Eu trabalho numa empresa telefônica e na época que eu conheci a Nara, eu liguei para uma empresa para ver se tinha ficado bom o serviço lá e liguei por engano, o número por engano. E a Nara atendeu a ligação e eu achei muito engraçado, porque ela falou com muito sotaque de gaúcho, falou de um jeito bem esquisito, eu achei engraçado. E aí ela falou que, eu perguntei para uma pessoa que era responsável pela empresa, ela falou, não, aqui não tem essa, tem a Nara, tem a Elma, tem a governanta, tem a faxineira e tal. Aí eu achei engraçado aquilo. E eu falei, eu sou a babá. Aí eu achei engraçado aquilo, me identifiquei e perguntei se podia conversar com ela depois. Ela falou que sim. Aí eu passei o meu telefone para ela e depois ela ficou de me ligar. Aí passou um tempo, ela não ligava. Não liguei porque a governanta jogou o papel onde estava escrito o teu telefone, ela jogou fora e eu fiquei sem o número. Então, sei que depois de alguns dias eu liguei para lá, aí atendeu uma outra funcionária lá da casa e ela falou, não, me dá teu telefone aqui porque eu botei fora teu número, eu não entendi aquilo, né, com bastante sotaque de gaúcho. Aí ela falou, me dá teu telefone porque eu botei fora o teu número e a Nara tá brava comigo e tal. Aí eu dei o número do telefone para ela e depois, acho que não foi na mesma hora, no outro, depois a Nara me ligou. Não, acho que uns 2 dias depois eu te liguei. Uhum. E em seguida a gente marcou de se encontrar e a gente foi conversar. Isso, daí a gente se encontrou depois. Há quanto tempo vocês estão juntos? A gente fez as contas hoje, 26 anos. 26. Alguém foi contra o casamento de vocês? Se sim, como vocês lidaram com isso? A minha mãe, como a maioria das sogras, tinha resistência à nora. E foi meio complicado no começo. A nora também é bem teimosa. As duas são bem engenhosas, né? Mas com o tempo a gente acabou contornando isso. Mas aí, de início, na época morava comigo minha mãe e 2 sobrinhas. E a ideia, inicialmente, quando a gente resolveu se juntar, era juntar todo mundo. Mas aí não teve acordo não, aí teve que ficar uma parte, a minha mãe com as minhas 2 sobrinhas ficaram numa casa que a gente tinha, e eu fiquei morando com a Nara num outro apartamento que a gente tinha também. Fazendo uma parte, eu sempre fui muito resistente, eu nunca quis casar. E essa história de uma família pronta e eu chegar, bagunçou o núcleo. E eu também não queria, eu queria ter o meu espaço, a minha casa e ficar com bastante exclusividade, vamos dizer assim. O que é um casamento na visão dos dois? Na minha visão, eu comparo muito com uma sociedade, né? Só que é uma sociedade que envolve sentimento, envolve assim, emoções, envolve a expectativa de vida da pessoa, como é que a pessoa encara a vida, essas coisas desse tipo. Então,
é uma sociedade em que as pessoas têm que ter coisas em comuns, desejos mais ou menos parecidos, ou metas, né, parecidas, e estejam abertas para compartilhar. Tanto a procura, tanto os esforços, né, para conseguir essas metas, quanto saborear os louros, né, do que conseguir. Então, eu comparo muito com uma sociedade. E eu acho que o casamento é uma coisa, é uma sociedade, é uma parceria, é um querer estar junto, ter muita sinceridade, reciprocidade. Isso eu tenho. Meu companheiro é uma pessoa maravilhosa, é um ser humano iluminado, eu me considero uma pessoa abençoada desde o momento que conheci. O Zé Carlos só acrescentou na minha vida. Vocês sabiam que isso era um direito dos seres humanos, essa parte de contrair matrimônio, que isso estava na Declaração Universal dos Direitos Humanos? Sim. Sabíamos. A partir da idade núbio, o homem e a mulher têm o direito de casar, de construir família, sem restrição alguma de raça, nacionalidade ou religião. Vamos entender melhor o que o artigo 16 nos diz e ver casos em que esquecemos que ele existe. Primeiro, idade núbio significa o atingimento da idade legal mínima para contrair núpcias, estar preparado, pronto para casar-se. Ela varia de acordo com cada país. No Brasil, é de 16 anos. Nos Estados Unidos, o casamento entre crianças e adultos não é raro, e a maioria das cerimônias são legalmente autorizadas. Entre 1995 e 2012, só no estado americano de New Jersey, 3.499 crianças se casaram, diz a NPR Fred Hayes, diretor executivo da Unchained at Last, que é uma organização sem fins lucrativos que ajuda mulheres e meninas que desejam abandonar ou evitar casamentos arranjados e forçados. Segundo Jenny Smoot, advogada sênior do Tahrir Justice Center, entidade americana sem fins lucrativos, comunidades fechadas são o denominador comum. Sempre que você tem uma comunidade fechada, onde é difícil alcançar a realidade e os ambientes fora dela, e onde há grande empecilho se opor às normas do grupo, tudo isso contribui para a ocorrência de casamentos infantis. Exemplos disso são as comunidades e grupos polígamos, no oeste dos Estados Unidos, que se consideram mórmons fundamentalistas, mas não são tolerados pela moderna Igreja Mórmon. Nesse caso, ainda há a questão do estupro. Para essas meninas, pedir ajuda pode ser difícil. Elas poderiam enfrentar ameaças físicas de membros da família ou ostracismo em sua própria comunidade. A ONU fez uma pesquisa que revelou que, em 29 países, é permitido que as mulheres menores de 18 anos se casem sem restrições. Em 52 países, é permitido que as mulheres com menos de 15 anos se casem sem o consentimento dos pais. Mais de 50% das mulheres entre 20 e 24 anos em Bangladesh, Burkina Faso, República Centro-Africana, Mali, Moçambique e Nepal se casam antes dos 18 anos. Segundo, restrição de raça. Quando o casal é impedido de se casar por causa da cor da sua pele. Um casal de negros foi impedido de se casar no Mississippi, Estados Unidos. A legalização do casamento entre negros e brancos nos Estados Unidos foi feita em 1967, mas infelizmente, até hoje, ainda há muita discriminação. Charles Wilson e a mulher, T. Andrea, foram impedidos de se casar na igreja em que frequentavam no estado do Mississippi. Por sermos negros, alguns membros da congregação ficaram irritados e decidiram que nenhum casal negro deveria se casar naquela igreja, disse Wilson à CNN. Há também a restrição de gênero, quando um casal é impedido de se casar por sua identidade de gênero. Como esse caso que aconteceu aqui no Brasil mesmo.
das gaúchas Solange e Sabrine. Nem um trauma de um incêndio criminoso, nem as ameaças foram suficientes para impedir o casamento delas. O casal formalizou a união dia 13 de nove de 2014, em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Seria o primeiro casal gay a se casar em um CTG, um espaço de tradições gaúchas. 2 dias antes da cerimônia, houve um incêndio criminoso. Antes do episódio, o dono do centro havia recebido ameaças por causa da presença do casal de mulheres entre os 29 inscritos para o casamento coletivo. Restrição de nacionalidade. Quando um casal é impedido de contrair matrimônio por causa do país ou local onde cada um nasceu. E sim, isso acontece nos dias de hoje. Exemplo disso foi que o Supremo Tribunal Popular da China aprovou no dia 8 de 6 de 2016 uma nova lei que proíbe as cidadãs chinesas de se casarem com estrangeiros. A lei entrará em vigor no início de 2018. Devido à escassez de mulheres na China, temos que ter a certeza de que os homens chineses terão todas as oportunidades possíveis de encontrar uma esposa, declarou um dos legisladores do país, citado por East Asia Tribune. Depois de décadas da política de um filho por casal, o país enfrenta agora um grave desequilíbrio de gênero. Por cada menina menor de 18 anos, há 3 homens do mesmo grupo etário, informou o jornal chinês. Outra restrição, porém essa é mais comum, é a de religião. Quando um casal é impedido de contrair matrimônio por serem de religiões diferentes. Vamos ver agora o que os sacerdotes dizem em relação aos casamentos interreligiosos. Catolicismo. O padre Luiz Simões. O amor une a todos e quem ama supera as diferenças. Esse é o princípio fundamental que inspira a Igreja Católica a permitir celebrações de casamentos de pessoas com religiões diferentes. O único detalhe, segundo o religioso, é o respeito à educação católica dos filhos. Islã. O Sheikh Abdul Hamed Ahmad, muçulmanos podem casar com mulheres de fora do Islã, desde que judias ou cristãs. O Islã é cheio de regras, daí a sugestão de moça com a fé igual ou que tenha a mesma raiz. A concessão não vale para as muçulmanas. Elas só podem casar com homens do Islã. Espiritismo. Para o médium e fundador do Centro Espírita Cavaleiros da Luz, José Medrado, não existe impedimento ao casamento interreligioso para quem crê no espiritismo. Costuma funcionar muito bem quando um não fica tentando convencer o outro, afirma Medrado. Aqui estão 2 casamentos interreligiosos em que os casais enxergam além da religião do parceiro. Os arquitetos Léa Esther e Luiz Roberto, casados há 38 anos. Ela é judia, ele católico e ogã do candomblé. E o casal, assessor parlamentar Matheus Maciel, do candomblé, e a jornalista Thaís Mascarenhas, evangélica, vencendo o preconceito das famílias. Mesmo sendo um direito dos seres humanos formarem famílias, ainda existem muitos obstáculos em relação a isso. Quais são suas opiniões sobre esse assunto? Caso seja casado ou casada, seu matrimônio teve algum impedimento? Reflita sobre isso. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not.
Now the world don't move to the beat of just one drum.